Olá, meus amigos e minhas amigas. Quando a gente acha que nada pode complicar o já caótico e complexo tabuleiro da geopolítica internacional, novidades aparecem envolvendo dois históricos rivais que se enfrentaram diretamente nas duas guerras mundiais. A convocação do embaixador alemão em Moscou, Alexander Graf Landorf, pelo Ministério das Relações Exteriores russo não é um episódio isolado, mas um sintoma de uma tensão que vem crescendo entre as duas nações. Esse evento ganha contornos ainda mais importantes se considerarmos o motivo para essa convocação: o vazamento de uma conversa entre altos funcionários militares alemães que discutiam a possibilidade de enviar armamentos para a Ucrânia. Agora vamos entender isso num contexto mais amplo. De um lado, temos o ministro da Defesa alemão acusando a Rússia de jogar sujo, usando informações como arma numa guerra de versões. Do outro lado, a Rússia não só rebate as acusações, mas também eleva a aposta, acusando a Alemanha e seus aliados de prepararem o terreno para uma guerra total. O ministro da Defesa Boris Pistorius levantou acusações sérias contra a Rússia, argumentando que Moscou estaria engajada em uma guerra de informações contra a Alemanha. Gente, essa acusação traz à tona a importância que eu tenho falado da retórica e da percepção no moderno teatro de operações geopolíticas. Em resposta, a Rússia, através de Sergei Lavrov, seu ministro de Relações Exteriores, contra-atacou e alegou que a Alemanha, juntamente com seus aliados, estaria planejando uma guerra total contra ela. Lavrov cita as discussões vazadas como prova de um apetite europeu por conflito, tendo como objetivo a derrota estratégica da Rússia. Mas isso, claro, é muito mais do que uma simples troca de farpas. Quando o ex-presidente russo joga no ar que a Alemanha está planejando uma guerra com a Rússia e a Alemanha responde chamando isso de absurdo, estamos vendo o quão rápido a retórica pode escalar e como as palavras, dependendo de quem fala, têm peso para os desdobramentos geopolíticos. Mas deixa eu contar melhor essa história. É que o ex-presidente russo Dmitry Medvedev, em vez de abaixar a fervura, acabou adicionando mais combustível a essa fogueira retórica, sugerindo que a Alemanha estaria planejando uma guerra contra o seu país. Essa afirmação extremamente grave foi rapidamente refutada por Pistorius, que classificou essa afirmação como absurda e acusou Moscou de tentar semear desconfiança e discórdia dentro da Alemanha. O cerne da questão e talvez o mais intrigante aspecto dessa situação toda é a discussão vazada envolvendo a implantação de mísseis Taurus na Ucrânia. A conversa, que incluía o chefe da Força Aérea Alemã, Ingo Gerhardt, revelou que a entrega rápida desses mísseis, seguida de seu uso imediato, exigiria a presença de soldados alemães no território ucraniano. Ainda segundo o áudio, uma alternativa envolvendo o treinamento de soldados ucranianos para operar os mísseis e evitar a presença militar alemã direta na Ucrânia foi até discutida. No entanto, ela foi reconhecida como uma solução que demandaria meses de preparação, logo pouco eficiente para mudar os rumos do conflito na atual situação crítica da Ucrânia. Coincidentemente, o chanceler alemão Olaf Scholz, na semana seguinte ao vazamento, descartou a possibilidade de enviar os mísseis Taurus para a Ucrânia, citando precisamente a inaceitabilidade de enviar tropas alemãs para o país. E aqui temos um ponto importante: a segurança das comunicações. O vazamento dessa conversa não só expõe a fragilidade da segurança das informações, mas também como essas informações podem ser usadas para manipular percepções e estratégias. A Alemanha, percebendo o perigo, classificou o incidente como um ato de espionagem e iniciou a investigação. Agora, o governo alemão enfrenta não apenas as repercussões imediatas do vazamento, mas também preocupações mais amplas sobre a segurança de suas comunicações internas. O vazamento não apenas expõe potenciais fragilidades na segurança da informação, mas também levanta questões sobre o que mais poderia ter sido interceptado pela Rússia. Quais informações internas foram interceptadas? Será que a divulgação russa foi apenas uma das diversas interceptações? Roderick Sueter, um especialista em política de defesa dos democratas cristãos da oposição, sugeriu que o vazamento foi estrategicamente orquestrado para minar a entrega de mísseis Taurus pela Alemanha. E esse vazamento, portanto, não serve apenas como um ato de espionagem, mas como um movimento estratégico destinado a influenciar a opinião pública e as decisões políticas. Para complicar ainda mais o cenário, o Kremlin alegou possuir uma gravação que sugere que as forças armadas alemãs estavam discutindo planos para lançar ataques em território russo. Essa afirmação, se confirmada, representaria uma escalada significativa na tensão entre Alemanha e Rússia, levando a sérias questões sobre a natureza do envolvimento ocidental no conflito ucraniano. Para quem acompanha esses desenvolvimentos, é um lembrete de que, na geopolítica, as aparências muitas vezes enganam e as águas correm muito mais profundas do que se pode ver na superfície. Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin,
Questionou se a agência espionada estaria agindo por iniciativa própria ou se suas ações refletiam uma política governamental alemã. Esse questionamento aponta para as implicações mais profundas do tal vazamento, sugerindo não apenas o envolvimento direto dos países ocidentais no conflito, mas também uma potencial crise de comando e controle dentro da própria Alemanha, o que poderia contribuir para uma crise interna dentro da maior economia da União Europeia. Tudo isso, gente, acontece enquanto a Ucrânia está enfrentando sérias dificuldades em providenciar pessoal para o campo de batalha. Mesmo prometendo aos parceiros internacionais que Kiev lidará com os combates se receber as armas e o suporte necessário, o presidente Volodymyr Zelensky e seus principais comandantes militares até agora não conseguiram apresentar um plano claro para recrutar ou alistar milhares de novos soldados, que, como sabemos, são necessários na tentativa de conter o avanço russo. A crise de mobilização enfrentada pela Ucrânia sob a liderança de Zelensky tem gerado uma série de desafios tanto no plano político quanto no militar. Apesar de avisos antecipados sobre a falta de tropas qualificadas, a incapacidade de Zelensky em formar um consenso político para uma estratégia de mobilização acabou provocando divisões não apenas no parlamento ucraniano, mas em toda a sociedade. Essa situação, sobre a qual nós já comentamos no canal, deixou as Forças Armadas dependentes de esforços fragmentados de recrutamento e causou pânico entre os homens em idade de combate. Muitos deles chegaram a se esconder, temendo serem convocados por um exército mal equipado, enfrentando um destino quase certo de morte, e especialmente com a paralisação da ajuda para a Ucrânia em Washington. A questão de como preencher as fileiras é hoje um dos maiores desafios para a liderança de Zelensky desde o início da invasão. A falta de uma estratégia de mobilização clara e a ausência de consenso sobre a necessidade de mais tropas foram alguns dos motivos que levaram à demissão do chefe do Estado-Maior em fevereiro. Seu substituto, Oleksandr Syrsky, embora encarregado de auditar as forças armadas existentes para encontrar mais tropas aptas para o combate, não trouxe novas soluções até o momento, e isso contribui para manter a incerteza sobre o paradeiro e as atividades de cerca de 700 mil dos 1 milhão de pessoas mobilizadas que não estão nas linhas de frente. A falta de uma mensagem unificada do presidente e do exército tem confundido legisladores e cidadãos sobre os próximos passos. A redução do número de tropas prontas para a batalha é agora uma crise estratégica e pode ser até considerada parcialmente responsável pela recente retirada de Avdiivka e vilarejos ao redor, onde as forças ucranianas estavam em grande desvantagem numérica. Após 2 anos de guerra, o senso de urgência que inicialmente impulsionou novas tropas para o campo de batalha e alimentou os sucessos iniciais da Ucrânia acabou diminuindo, com muitos soldados feridos e exaustos. Enquanto isso, o parlamento debate há meses uma proposta de lei para mudar o processo de mobilização e expandir o escopo da convocação, o que tem sido visto por alguns como uma tentativa de Zelensky de transferir a responsabilidade por decisões impopulares. Zelensky tem tentado controlar as mensagens públicas sobre o estado de guerra para preservar o moral público, chegando a anunciar pela primeira vez um balanço de baixas às tropas ucranianas. Contudo, a crescente desilusão, tanto na Ucrânia quanto no exterior, sobre as chances do país de resistir ao avanço russo sem mais ajuda dos Estados Unidos, destaca a necessidade de conversas sérias e honestas com a sociedade, afastando-se de qualquer bravura artificial e enfrentando a realidade dos desafios que terão pela frente. Bom, gente, atravessando o Mediterrâneo, na última noite, forças israelenses realizaram uma grande operação na cidade de Ramallah, considerada o centro administrativo dos palestinos na Cisjordânia ocupada. Comenta-se que foi a incursão mais intensa na cidade em anos. Durante essa ação, um jovem de 16 anos, identificado como Mustafa Abu Shalbak, foi morto em um campo de refugiados. Testemunhas locais relataram a presença de dezenas de veículos militares israelenses entrando em Ramallah, sede da autoridade palestina, que é liderada pelo presidente Mahmoud Abbas. Segundo o Ministério da Saúde palestino, Abu Shalbak foi atingido por disparo das forças israelenses quando elas realizavam uma incursão no campo de refugiados Amauri, tendo sido ferido no pescoço e no peito. Confrontos teriam eclodido durante a operação, com relatos de que balas reais foram disparadas contra jovens palestinos. Bom, não houve comentário oficial das forças de segurança de Israel sobre o ocorrido. Gente, esse evento ocorre em um contexto de escalada da violência na Cisjordânia, ao mesmo tempo em que ocorre paralelamente o conflito em Gaza. São estimados que pelo menos 400 palestinos tenham sido mortos em confrontos com soldados e colonos israelenses na Cisjordânia desde 7 de outubro. Além disso, testemunhas afirmam que forças israelenses danificaram uma estrada principal na cidade de Turhar durante uma operação.
Relatos indicam também que as forças israelenses realizaram uma operação na cidade de Nablus, onde detonaram a residência de Muais al-Marhi, acusado por Israel de executar um ataque que resultou na morte de uma mãe britânico-israelense e de suas 2 filhas, em abril, na Cisjordânia. Al-Marhi foi morto por forças israelenses em maio, em Nablus. Por último, foi relatado que ao menos 55 palestinos foram detidos por forças israelenses em diversas incursões pela Cisjordânia durante a noite. Isso, claro, gente, segundo informações do Clube dos Prisioneiros Palestinos. Hoje, 4 de março, a Coreia do Sul e os Estados Unidos iniciam seus exercícios militares de primavera, mas dessa vez parece que será maior. O número de tropas envolvidas é o dobro do ano passado. Essa decisão não veio do nada. É uma clara resposta ao que eles veem como uma necessidade urgente de elevar o nível de sua capacidade de lidar com as ameaças que estão vindo lá da Coreia do Norte, especialmente no que tange a questões nucleares e de mísseis. Os exercícios, que receberam o nome de Freedom Shield, estão programados para acontecer entre os dias 4 e 14 de março. E olha, o timing é bastante peculiar, porque a Coreia do Norte não está parada. Ela continua avançando a todo vapor no desenvolvimento de suas capacidades nucleares, principalmente com testes de mísseis balísticos. Paralelo a isso, as forças aéreas dos aliados também começaram os exercícios Sangmai, que são um pouco mais específicos. Acontecem uma vez por ano e duram uns 5 dias. O pessoal do Ministério de Defesa de Seul fez questão de destacar esse ponto. Segundo o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, o Freedom Shield vai contar com uma presença bem mais robusta de tropas em comparação ao ano anterior, e eles têm planejadas umas 48 rodadas de treinamento em campo. Isso vai desde assaltos aéreos até ataques diretos, com um foco bem marcado em como neutralizar as ameaças nucleares vindas da Coreia do Norte. Eles até mencionaram que vão integrar cenários de ataque nuclear aos exercícios de verão. E tem mais, parece que alguns ativos estratégicos dos Estados Unidos, como porta-aviões e bombardeiros, podem ser usados nos exercícios. A ideia é reforçar ainda mais essa mensagem de força e compromisso mútuo entre os aliados. Agora, como era de se esperar, a Coreia do Norte não está feliz com essa movimentação toda e chama os exercícios de ensaios para uma guerra nuclear. Mas do outro lado da moeda, Seul e Washington fazem questão de enfatizar que o objetivo aqui é puramente defensivo, uma necessidade diante das crescentes ameaças. Essas respostas, gente, que passam uma mensagem de não agressão, mas de defesa, têm um papel importante. Nesse contexto todo, o que vemos é uma estratégia bem pensada dos aliados, uma mistura de mostrar força enquanto também se mantém abertos para a diplomacia, buscando uma forma de lidar com as tensões na península de maneira que consigam manter a paz e a estabilidade na região. É uma dança delicada entre demonstrar capacidade militar e, ao mesmo tempo, tentar não escalar ainda mais as tensões. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.